Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. A questão do diálogo é essencial, é muito importante, mas se vocês percebem que o seu filho tem traços, né, ou então a própria escola muitas das vezes sinaliza, investiguem. E aí, a partir disso, porque uma coisa que a gente precisa entender é que laudo, ele não é destino e ele não é ponto final, ele é ponto de partida para uma intervenção. Somente a intervenção da escola, a rotina, isso também é um dos pilares. Mas, em alguns casos, essa criança ela precisa de uma psicoterapia, essa criança ela precisa, em alguns casos, de medicamento. Sim. Não são todas as pessoas, mas em alguns casos também precisa disso. Então, eu falo que é um quadrado, né? É a família, a escola, o medicamento em alguns casos e a psicoterapia. Então, a gente precisa ter todos esses atores bem trabalhados para que a gente possa ter bons resultados. E com relação à rotina, isso é essencial para qualquer criança, mas principalmente para as crianças com TDAH. A gente vê crianças extremamente hiperestimuladas por excesso de tela, rotina do sono ruim, má alimentação, comidas industrializadas, extremamente açucaradas. Isso tudo influencia a questão da hiperatividade. Então, a gente precisa observar também qual o ambiente que essa criança vive, porque a gente sabe que o ambiente também influencia o desenvolvimento da criança. E aí, a gente precisa trabalhar o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque você precisa dar limites, né? Falando sim, o seu dizer sim, sim, e o seu não, não. Né? Você precisa estar... Não é porque ele tem TDAH, não, coitado, ele tem TDAH. Não é por aí, nossa, sabe? Isso para mim é tão presente. Porque muitos pais, eles tratam assim, às vezes, seus filhos, né? Outro dia eu abri uma caixinha e um pai perguntou para mim exatamente essa frase. Posso contrariar meu filho? Ele tem TDAH. Caixinha. Aí o que eu respondi? Pelo amor de Deus, contrarie o seu filho. Sim. A questão de ter um laudo torna a vida dele um pouco mais difícil com relação a algumas coisas da atividade cerebral, né? Aprendizado, às vezes tem que repetir mais de uma vez alguma instrução, sim, mas você tem que instruir. Sim. Repita se for o caso, insista se for o caso, acompanhe nas tarefas no para-casa se for o caso, né? Sim. Na medida do possível. A gente sabe que tem pai que trabalha mais de 10 horas por dia, pai e mãe, né? Então é difícil. Agora, sim, a educação ela tem que ser normal, regular, mesmo com crianças neuroatípicas. Exato. Crianças, inclusive, que podem ter o autismo, né? De suporte nível 1 e tudo mais. Enfim, não vou adentrar muito aqui na questão do autismo, mas você tem que ter a orientação, porque sim, a criança e o adolescente são pessoas que são seres humanos imaturos, que estão em desenvolvimento, e esse desenvolvimento precisa ter a participação efetiva, né? É interessante o que você está falando, porque quando eu falo assim, a questão de a demanda de dar trabalho tanto na escola quanto em casa. E às vezes a gente tem que abrir mão. Quando eles têm essa dificuldade na autorregulação, eles precisam de limites, precisam de regras, para se perceberem em diversos contextos. Então, assim, deve contrariar? Sim. As regras não foram atendidas. Vai ter que ter o reforço, vai ter que ter a conversa. A consequência. A consequência, o diálogo, não digo o castigo, que é diferente. Mas também um reforço positivo, né? Então tá, beleza, você não fez a tarefinha de acordo com o que era para ter feito, você não cumpriu com o que a professora pediu. Muita conversa mesmo. Demanda um pouco de tempo. Nem sempre os pais estão dispostos. É isso que eu observo. Eu, enquanto professora, a questão que a gente fala, a criança já está lá na frente, né? O tempo todo é atenção muito voltada, é dedinho na mesa, é o toque, porque realmente... E quando tem essas questões negativas, por quê? Porque ele tem uma dificuldade de observar as coisas iguais aos demais. Tem essa dificuldade. Se auto-perceber. Exatamente. Eles têm essa dificuldade. Então, assim, a retomada tem de ser constante. Então, assim, a gente já trabalha muito com eles, muito mesmo. Então, na hora que fez alguma coisa que foi negativo, vem a conversa. Ah, mas ele tem TDAH, tadinho. A gente até tende um pouco a pensar dessa forma. Mas aí vem a questão da conversa. O porquê. É bem direto, né? Bem direto, não é aquele diálogo aberto, porque senão eles não entendem, né? Só vê estrelas.
Mas aí o pai, ele tem que ter essa consciência, assim como nós professores, pelo menos eu aplico isso em sala, de que é necessário parar e conversar de forma direta, fazer com que ele perceba. E ter ali uma punição, alguma coisa. Exemplo, em sala de aula, você não vai ganhar um coração alegre no seu dever, igual os colegas ganharam. E deixando claro. Deixando claro. E aí, e não apenas deixando claro por que ele não está ganhando hoje, mas falando assim, olha, mas amanhã... Se você fizer isso, isso e isso, bem detalhadinho, você vai ter sim a sua premiação. Eu não tô... Porque às vezes a criança com 7, mais novinha assim, 7, 8 anos, acredita que é uma coisa pessoal. Poxa, eu sou chato, eu sou feio, eu irrito a professora. Então, assim, olha, o seu comportamento está inadequado neste ponto. Vamos melhorar? Vamos fazer diferente? Né? Amanhã, se você fizer isso e isso, você vai ganhar sim uma carinha feliz, você vai ser premiado assim como os outros, não é? Sim. E é incrível como as crianças tendem a esperar, é um trabalho um pouco extenso, porque as crianças elas tendem a esperar mais coisas negativas, mais atitudes negativas do TDAH do que fatores positivos. Em sala de aula, eu gosto muito, quando vem essa demanda negativa por parte dos meus alunos na queixa, de trabalhar assim, por exemplo, o fulaninho fez... Gente, que lindo! E mostro, né? Mostra e faz a vitrine. Outros, né? Eles realmente mudam da água para o vinho. É claro que é um fator momentâneo, você precisa sempre estar estimulando mais. Mas é notório como eles se inflam de tanta felicidade. Porque aquilo ali passa a ser, para mim, um fator extremamente importante de motivação. Porque, Yuri, realmente é complicado. Porque as crianças, elas tendem a esperar daquele menino mais coisa negativa. E quando você mostra para ele próprio que ele é capaz de fazer, aquilo ali serve como um impulso gigante para ele estar... Professora, olha o que eu fiz. Professora, tá lindo, né? A motivação, ela vem com mais força, né? Você percebe isso daí também? Demais, né? E muitos pais, às vezes, me perguntam, mas eu vou ter o tempo todo que dar recompensa e fazer consequência, mas isso não é obrigação dele? Eu falei assim, sim, é obrigação. Mas você precisa entender que você está falando de uma pessoa que ela tem baixa dopamina, da motivação dela. A motivação é comprometida. É comprometido. Então, você precisa, neste primeiro momento, trabalhar os estímulos externos para que isso depois passe a ser interno. Depois, quando eles passam a ser adultos, adolescentes, ele mesmo, enquanto adolescente e adulto, ele busca algumas estratégias para que ele possa se automotivar. Mas a questão da recompensa ela é muito presente na vida do TDAH.